parecidas com o que a gente bebe hoje. Né? Então, estilos diferentes de cerveja, técnicas diferentes de cervejaria foram engendradas muito mais na Idade Média, e daí nasceram as escolas cervejeiras. São, como eu falei para vocês, jeitos, maneiras diferentes de fazer cerveja. Né? E existem 4 grandes escolas cervejeiras, 3 europeias e uma americana. Né? A gente tem escola alemã de fazer cerveja, a gente tem escola belga, escola inglesa e escola americana. Né? Em termos de consenso entre os estudiosos de cerveja, né, o pessoal tem consenso nessas 3 escolas aqui: alemã, belga e inglesa. Eu, Maurício Beltraberg, defendo que os americanos também estão fazendo escola, já fizeram uma escola só deles. É uma coisa que eu defendo, tá? Mas há divergência. Então você, quem falou você que a americana é escola cervejeira? É nada. Tem gente que fala que não é. Eu defendo que é, eu creio que a maioria dos meus colegas também acham que exista a escola cervejeira. Entendo o seguinte, né? Voltando àquele nosso mapa do Império Romano, né? Quem fazia cerveja desde príncipes eras da Europa? O alemão. Quem eram os bárbaros, né? O alemão, o belga e o inglês. Esses eram os bárbaros. Né? E nessas 3 regiões foram nascendo jeitos diferentes, meio que autônomos de fazer cerveja. É claro que a gente está falando de uma época que não existia internet, não existia estrada, não existia televisão, não existia malemar. Malemar é coisa de caipira, né? Malemar existia a escrita. Né? Então, essas 3 regiões desenvolveram seus métodos de fabricação com várias diferenças pontuais entre cada região. Né? A gente entende que a Alemanha, por exemplo, ela, vamos falar sobre fronteira, tá? Fronteira certinho, isso aqui, muro. A escola alemã, ela também abarca, por exemplo, a República Tcheca. Então, uma Pilsen, inventada na República Tcheca, pertence à escola alemã. A escola belga, ela também abarca, além da Bélgica, a Holanda, né, o Luxemburgo e uma parte da França. Tanto que muita gente, inclusive eu chamo essa escola de franco-belga. Porque o norte da França, que é fronteira mesmo com a Bélgica, é muito cervejeiro também. Né? E inglesa, né, que abarca aí Reino Unido de uma forma geral. E Estados Unidos é só Estados Unidos mesmo. Também tem uma influência muito predominante da escola inglesa, mas também a escola americana, ela meio que estava nas fronteiras do Canadá e do México também, né? Para quem faz cerveja no México. E agora com essa corrente de brewers e a própria produção do lúpulo na Nova Zelândia? Olha, a gente vai estudar as escolas cervejeiras aqui para tentar entender o que caracteriza cada uma delas, né? Mas só imaginando, lúpulos crescem até na China, né? E a gente não fala sobre escola chinesa de cervejaria, porque a China faz poucos estilos. A China faz malemar. A China faz uma cerveja Pilsen, cerveja com país, com arroz, açaí, aquelas cervejas mais ao gosto chinês deles. Né? E Nova Zelândia é a mesma coisa, tem um jeitão diferente de fazer cerveja, diferente de outro jeitão diferente de fazer cerveja. Né? Muita gente fala assim, mas estamos vendo aqui no Brasil escola brasileira de cerveja. Quem fala de escola brasileira de cerveja tem que estudar um pouquinho mais sobre escolas cervejeiras. As escolas se fazem com muitos anos de experiência e realmente cervejas elas têm que ser diferentes. Muita gente fala que não, a escola brasileira está nascendo porque a gente conseguiu fazer uma cerveja de jabuticaba muito boa. Ótima cerveja, só que não adianta você fazer, se fazer uma cerveja europeia com inspiração europeia, meter jabuticaba nela, você não faz do país uma escola. Né? Você só coloca um ingrediente legal nela, tipo bacana, só que você não é um jeitão diferente de fazer cerveja. Não é. Mas a gente vamos tentar deschapar isso agora. Né? Então, só para vocês entenderem o mapa, né? Escola inglesa, escola franco-belga, né? Que engloba a Holanda, Bélgica e o norte de Paris, né? o nordeste da França, ok? Escola alemã, também não é a Alemanha inteira. Aqui em cima se fazia muito pouca cerveja, era muito mais da faixa mediana para cá para baixo. Onde está o quê? Onde está
a Baviera, né? Baviera, Áustria, República Tcheca, toda essa região aqui, uma região eminentemente cervejeira. Ok? São as 3 regiões europeias cervejeiras. Volto a perguntar para vocês. França, fora essa França, é vinho. Espanha, vinho. Portugal, vinho. Itália, vinho. É claro que hoje a gente está, claro, ao sabor dos acontecimentos, a gente está mudando um pouquinho de paradigma. Por exemplo, no norte da Itália, vem se fazendo cervejas artesanais muito interessantes e muito inovadoras também, com ingredientes e insumos diferentes também. Só que ainda não é uma escola cervejeira italiana. Eles estão caminhando para isso, caminhando a passos largos, mas ainda não é. Na minha opinião, ainda não é. Ok? Vamos começar falando então da escola cervejeira por excelência. Né? Todo mundo fala de cerveja, o pessoal já pensa no alemão, né? Aquele alemão, o vovô Chopão, né? Aquele tio barrigudão, né? Com aquele chapeuzinho igual o teu assim, só que verde, né? Barbudo, com a vovó Chopona do lado, e o cara, suspensório é uma caracona, assim, né? Os Fritz, né? Eu já prefiro pensar nisso aqui, né? Já é mais a minha cara, mas enfim. Só um pouquinho aqui. Enfim, cada um pensa o que quiser. Gente, como eu falei para vocês, a Alemanha, né? A parte norte da Alemanha não é uma região cervejeira por excelência, embora englobe também a escola cervejeira alemã, né? Mas os cervejeiros por excelência sempre foram os bávaros. E a Baviera é essa parte aqui da Alemanha, né? Essa parte aqui, parte zona aqui. Munique é a capital da Baviera, né? Isso aqui na Regensburg, Nuremberg, né? Bamberg fica por aqui, o Trator fica por aqui, e assim por diante. Englobava também, na época mais efervescente dessa cultura, englobava também a Áustria, né? E a República Tcheca. Mas essa parte ocidental da República Tcheca aqui que a gente chama de Boêmia. Ok? Pilsen fica por aqui. Certo? Gente, como a gente falou desde o começo, cerveja sempre aqui foi encarada como alimento, muito mais na Alemanha. Né? Na Alemanha até hoje existem pessoas que fazem cerveja no tempo que se fazia antigamente. Até hoje existem pequenas fazendas cuja mulher continua fazendo cerveja para a família. Né? Assim como aqui no Brasil, quando você pega e viaja, por exemplo, para Minas Gerais, interior de Minas, você vê aquelas fazendinhas, aquelas fazendolas, e cada fazendinha tem um alambiquinho. Na Alemanha, muita gente ainda preserva esse tipo de modo de vida de pequenas propriedades rurais fazerem cervejas assim, só para eles, só para consumo interno da família, ou então pequeníssimas produções, e essa tradição muito bacana ainda subsiste na Alemanha. O interessante da Alemanha é aquela história, né? Cada micro-região, cada aldeia da Alemanha tem uma cervejaria. É impressionante, lá tem mesmo. Acho que talvez o maior número de cervejarias por metro quadrado que tem no mundo é na Alemanha. Né? Então, o cara que nasceu numa vilinha desse tamanho aqui, no meio encravado aqui, o cara tem uma cervejaria para chamar de sua. Nem time de futebol, mesma coisa. Né? Eu tenho, por exemplo, 120 estilos, eu tenho 2 estilos em especial, um nascido em Colônia e outro em Düsseldorf. Para quem conhece o estilo Köln, cerveja Köln, que é um estilo de Colônia, e a cerveja Alt Bier, nascida em Düsseldorf. Né? E as duas cidades até hoje brigam para ver qual é o estilo que é o melhor. E a cerveja melhor, só uma bosta. Né? Tem inclusive representações, tem quadros assim, daquela época, que tem o povo de Düsseldorf para encher o saco do pessoal de Colônia, né? Estampou assim no jornal local um burro bebendo, né, uma Köln e mijando uma Alt, né? Tipo assim, meu burro bebe isso aqui, sua cerveja mija. E assim por diante. Eles brigam por causa da incidência das cervejas em cada cidade. Né? E, pessoal, escola alemã, né, aqui tem, voltando aqui a tiazinha falando, essa puta é linda. Alguém conhece esse cara aqui? Alguém vai conhecer? De foto ninguém conhece? Mesmo que vocês conhecem? Conhece? É ele mesmo. Esse tio aqui se chama Duque Guilherme Guilherme IV da Baviera. Baviera não era um ducado,
né? No século XIV. Século XIV? 1516, século XIV a Baviera era um ducado, ok? E esse cara que mandava lá, com o Duque Guilherme IV da Baviera. Mas o interessante não está só na foto em si, está na cara desse sujeito. Século XVI, É cara, vamos imaginar, cara, isso aqui é cara do quê? Ressaca. Isso é cara de ressaca. É óbvio que é cara de ressaca isso. Esse é o Guilherme IV da Baviera. O que aconteceu? A ressaca do carro, né? A lenda diz que naquela época na Baviera, né, do século XIV, o pessoal, os cervejeiros da Baviera começaram a fazer cervejas para aromatizar a cerveja, começaram a colocar coisas estranhas na cerveja, tipo asa de morcego, asa de borboleta, cal virgem, umas coisas de terra, uns negócios assim, interessantes que o pessoal começou a colocar na cerveja. Resultado, o pessoal começou a morrer tomando a cerveja dos cervejeiros bárbaros, né? E começou a se tornar uma projeção de pública você colocar adjuntos interessantes, esquisitos na cerveja, né? Até que pode o ponto que esse cara tomou um puta de um porre de uma cerveja dessa, ficou com esta ressaca aqui, e nesse dia ele proclamou que a partir daquele momento do ducado dele, a cerveja só poderia ter 3 ingredientes: água, malte e lúpulo. Eu estou falando fermento por quê? Porque eu não sabia que existia. E o XVI, o pessoal não tinha noção que existia micro-organismo. Então, o fermento ele foi colocado depois na lei de pureza da cerveja. Alguém fala alemão aqui? Não? Reinheitsgebot. Eu sempre erro, não falo alemão, né? Reinheitsgebot. Lei de pureza da cerveja. Tinha uma questão econômica também, que o trigo estava sendo desviado do pão para fazer cerveja, né? Eu vou chegar aí. Essa é a lenda. Essa da ressaca do Duque, isso aqui é uma lenda. Né? O que se sabe mesmo, historicamente falando, né, é que foi bem na época, mais ou menos na época de Martim Lutero. Certo? Lembra que eu falei para vocês do Gruit? Que o clero, a Igreja Católica dominava a produção de Gruit, que era uma mistureba de ervas. Né? O que o Duque fez? O Duque mancomunado com o pessoal que queria romper com a igreja. Né? O que o Duque fez? Eu vou quebrar esses padres, eu vou quebrar esses caras, eu vou falar que a minha cerveja, que a minha cerveja a partir de agora, não usa mais gruit, e sim lúpulo, que nasce no meu quintal. Eu não vou precisar mais do gruit dos padres, então eu vou quebrar os caras. Ok? Então ele forçou o uso do lúpulo na cerveja, que nasceu no quintal da casa dele, quebrou os padres. 2 anos depois, Martim Lutero chegou na porta da igreja com uma... 95 teses. As 95 teses. É isso. Então, a reforma protestante também foi originada, um dos motivos foi a cerveja. Entenderam essa história? Martim Lutero chegou lá, colocou as teses aí. Depois, 2 anos depois, foi em 1018, se não me engano, Martim Lutero chegou lá. Já o comércio de gruit, o comércio de cerveja, o comércio de insumos de cerveja também levou a essa ruptura, né, que originou da reforma protestante, que desembocou na reforma protestante. Outro motivo também, esse cara é muito inteligente, apesar da cara. Outro motivo da lei de pureza é que as cervejas de trigo começaram a ficar muito populares no ducado. O pessoal tinha só Pilsen, né, o cerveja normal, não era nem Pilsen, mas era parecido com Pilsen e trigo. Né? As cervejas que levavam trigo na receita eram muito populares, começaram a ficar populares e começou a faltar pão para a população, porque o trigo era só usado para fazer cerveja. Começou a faltar pão mesmo. O ducado começou a ficar desabastecido de trigo. Né? Ele baixou essa norma, né, para os cervejeiros usarem só o malte de cevada e não mais de trigo. Então ele proibiu a fabricação e o comércio de cerveja de trigo no ducado. Só que ele podia, exceto pela família real. Então a família real, a família do Duque, continuou fazendo cerveja de trigo para vender, para exportar e tudo mais. Cara esperto pra caramba. Né? Enfim, lei de pureza de cerveja. A escola alemã ela se caracteriza muito por esse quadrinômio: água, malte, lúpulo e fermento. Até hoje.
Então você pega as cervejas feitas na Alemanha, elas em geral, na imensa maioria dos casos, elas só levam esses 4 ingredientes. Elas não usam adjuntos de estilo. Você não vai colocar uma fruta na cerveja, isso eles não fazem. Ok? E a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Estrutura camponesa medieval em família, né? Favoreceu pequenas cervejarias com postos próximos ao local de produção, aquelas cervejarias familiares que eu falei para vocês quando eu abri o mapa aqui para vocês, a Alemanha. Né? A Alemanha é a maior produtora de cerveja da Europa. 40% das cervejas europeias são alemãs. Ou seja, o pessoal curte muito cerveja alemã. E os estilos mais comuns da escola alemã, né? Weissbier, que é a cerveja de trigo, a Saarbrücken é uma delas, Bock, Doppelbock, Eisbock, Dunkel, Raubier, Schwarzbier, Kölsch. São muitos estilos que são da escola alemã de fazer cerveja. Entendam o seguinte: lembra que eu comecei a falar com vocês de Ale e Lager, ok? Entenderam aquilo? Né? Os estilos de cerveja decorrem do tipo de fermentação. Então, por exemplo, um Lager, uma Pilsen é uma Lager, e é da escola alemã. Entenderam isso ou estou embaralhando tudo? Escola não tem muito a ver com estilo. É claro que, por exemplo, a escola belga, a gente vai ver daqui a pouquinho, a escola belga, a grande maioria das cervejas belgas são ales. A escola alemã, a escola inglesa, a imensa maioria das cervejas são ales também. Já na escola alemã, a escola belga é ale, a escola inglesa é ale, na escola alemã você tem, por exemplo, a Pilsen e as cervejas Lager, né? Mesmo porque a família Lager foi inventada na região da Baviera, já vou contar essa história para vocês daqui a pouquinho. Beleza, pessoal? Escola alemã? Bacana?